a solidão é uma coisa que adoece. As pessoas que sofrem de solidão, essas pessoas tendem a viver menos e tendem a adoecer mais. Tem níveis mais elevados de hormônios do estresse, o cortisol, a adrenalina, a noradrenalina, e que isso leva a uma inflamação crônica do organismo, não só o cérebro, mas de todo o organismo, que acaba contribuindo para uma degeneração física e mental muito maior. Quem é mais feliz vive mais. Mas, ao mesmo tempo, esse ser feliz, uma das coisas mais importantes em ser feliz é exatamente esse contato com o outro. E é um contato que eu chamo um contato de qualidade, não um contato qualquer. Eu digo que é o contato afetivo, é o contato da troca verdadeira. Porque tem muita gente que hoje, tipo assim, acha que conhece muita gente. A gente conhece muita gente, mas não se iluda. Essas pessoas que a gente conhece, nem todas são amigos. Amigos são muito poucos. Então, o que o estudo fala é dessa relação com o outro de qualidade. E aí, se a gente for ver bem, a gente vai lembrar lá da época da professora que dizia exatamente isso, né? Que nós somos seres sociais. Então, eu costumo dizer que eu me relaciono com qualquer tipo de pessoa, até porque qualquer tipo de pessoa, mesmo que essa pessoa seja muito diferente de mim, eu, na realidade, ao me relacionar com aquela pessoa, eu reafirmo quem eu sou. Até para dizer, eu realmente não tenho nada a ver com essa pessoa. Mas esse não tem nada a ver, eu estou reafirmando quem eu sou. Então, a relação entre seres humanos é essencial para o nosso desenvolvimento. Não é à toa que tem várias pesquisas, por exemplo, se você pega uma pessoa, põe numa solitária do sistema prisional, e essa pessoa fica muito tempo sozinha, ela tende a enlouquecer. Só não enlouquece os psicopatas, que não tem necessidade dessa troca. Já as pessoas que não são psicopatas, graças a Deus é a maioria, elas enlouquecem ou deprimem profundamente. Então, assim, a pesquisa de Harvard não trouxe nada de novo. E ela trouxe uma outra coisa, que ao mesmo tempo que a gente precisa dos outros, a solidão é uma coisa que adoece. Eles provaram que a solidão, as pessoas que sofrem de solidão, ou seja, essas pessoas que se encontram sozinhas e não têm essa vida interna, essa vida interior que preencha, né, essa falta do outro, essas pessoas tendem a viver menos e tendem a adoecer mais. Por quê? E a pesquisa mostrou que você, numa solidão, tem níveis mais elevados de hormônios do estresse, o cortisol, a adrenalina, a noradrenalina, e que isso leva a uma inflamação crônica do organismo, não só o cérebro, mas de todo o organismo, que acaba contribuindo para uma degeneração física e mental muito maior. Então, é o adoecimento não só do corpo, como da mente, né, cerebral. Por que eu digo que eu discordo parcialmente? Eu concordo com tudo que é falado nesse estudo, mas tem uma coisa que eu acho que a gente tem que refletir, se não é o pensamento muito da sociedade americana, que é muito dessa coisa das torcidas, da galera, desses grandes grupos, mas de relações muito superficiais na realidade. Né? Eles estão sempre em grupos de trabalho, em grupos de torcidas organizadas, eles têm grupo de tiro, eles têm grupo de tudo, eles têm grupo. Né? Mas eu não vejo uma qualidade tão grande nas relações afetivas de fato. O que é relação afetiva de fato? Isso o estudo considera aquelas pessoas com as quais eu conto em momentos de dificuldade e também aquelas pessoas com as quais eu posso dividir momentos de alegria. Eu não vejo isso tão grande nos países mais capitalistas, mais ocidentais, assim, na palavra. Cada um vive muito mais a sua vida. Eu vejo isso na coisa latina, a gente tem um pouquinho mais dessa coisa do outro, né? E aí, por que eu discordo? Porque eu acho que a felicidade também passa por a gente descobrir, não é só a solidão, porque a solidão está ligada ao outro,
é descobrir a solitude, que é esse momento que a gente começa a estar com a gente. A solidão, e aqui fala no estudo, adoecedora, são aquelas pessoas que não se relacionam com outras pessoas e sofrem por isso. Sofrem. Então, são pessoas que ficam sozinhas não por uma escolha, mas por uma incapacidade de conviver com outras pessoas ou de atrair outras pessoas para si. Então, essas pessoas sofrem de solidão. Solidão sempre é estar sozinho, mas estar mal, estar sentindo mal de estar sozinho. Então, são aquelas pessoas que, na solidão, se sentem muito mal. Eu acho que a gente precisa, claro, a gente precisa de pessoas, de amigos, de amores, de afetos importantes na nossa vida, não tenha dúvida, mas eu acho que a gente também tem que desenvolver um pouquinho da solitude, que a solitude é exatamente quando eu estou só e eu sinto um bem-estar de estar só, porque eu preencho isso ou de maneira cultural, de leitura, ou de música, e eu realmente me sinto bem. E a solitude é fundamental para a gente desenvolver uma coisa que é a nossa dimensão espiritual. E não estou falando nada de religião, estou falando de espiritualidade. Porque na solitude é que eu me conecto com o que há de melhor em mim, né? E também com o que há do divino. Né? Nesse processo, a gente tem que lembrar que quando Jesus passa por momentos difíceis, ele vai para o deserto e fica 40 dias e 40 noites sozinho para refletir, para pensar. E foi ali que ele reviu tudo que ele tinha, as necessidades, ele descobriu, não, ele só reavivou o que ele veio fazer na Terra e voltou, mesmo sendo tentado pelo diabo, ele voltou definitivamente para cumprir o seu papel. Porque tem muita gente que fala assim, Jesus acabou perdendo para o diabo na cruz. Não, absolutamente, acabou ganhando. Porque tudo que o diabo queria é que ele usasse os seus poderes para provar que ele era Deus. E não, ele provou o seu caráter, ele provou a sua fé incontestável num Pai e provou a sua fé de que o objetivo dele era provar para nós qual era o caminho para chegar ao Deus, para chegar ao tal do paraíso. Então, isso aí, só a solitude traz isso. Vai chegar uma hora que a gente vai ter o contato com o que Jesus dizia que era a fração divina de cada um. Então, é nesse processo, eu sei que as pessoas podem achar isso difícil, mas assim, começa preenchendo com o que você tem de melhor, começa agregando conhecimento. Por exemplo, eu sempre digo uma coisa para as pessoas, a nossa evolução se dá na nossa solitude, ela não se dá numa multidão. Ninguém vai aqui a um show de Rock in Rio, ou um show de funk, ou um show que quiser, de rock, de samba, para poder evoluir o espírito. A gente vai lá para se distrair, a gente vai lá para até se alienar um pouquinho do dia a dia, da batalha do dia a dia. Isso significa o quê? Que a gente se aliena no coletivo, mas a gente só evolui individualmente. E aí a gente precisa descobrir a solitude, o que há de melhor dentro da gente, para a gente acionar o que há de melhor no universo. Tem uma parte da gente que é a gente com a gente mesmo, né? E se a gente não conseguir criar a solitude, que é essa solidão que a gente é a melhor companhia, a gente nunca vai conseguir, por exemplo, se conectar a um Deus maior, a algo que nos transcenda, ou exercer de fato a fé. Fé quando a gente aciona o nosso melhor, a gente se nutre de conhecimento e a gente se entrega para justamente na solitude acionar o que há de melhor na gente e o que há de melhor no mundo.